Bom, e sobre a queda de braço entre o presidente Lula, Javier Milei, a gente conversa agora com Paulo Filho, coronel da reserva e mestre em ciências militares, para entendermos o contexto militar diante de tudo isso e o que está em jogo. Porque a gente vê, então, os navios ali dos Estados Unidos já presentes na costa, no Caribe e tudo mais, ao longo de toda a extensão territorial da Venezuela, impedindo os petroleiros de circular, e também F-18, né? São os caças, as aeronaves que estão sobrevoando a Venezuela. Caso sejam realizadas ofensivas por parte dos Estados Unidos, de que forma também que o exército venezuelano pode tentar se defender? Bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. A concentração militar que os Estados Unidos impuseram à Venezuela, à América do Sul, ao norte da América do Sul, ela é inédita na história. Nunca houve uma concentração tão grande de tropas da maior potência militar da história aqui na América do Sul. Nós tivemos outros eventos na década de 80, década de 70, mas visavam especialmente os países da América Central e do Caribe. Tivemos a crise dos mísseis em 62, em Cuba, mas aqui na América do Sul isso nunca aconteceu. É uma disparidade, David, de forças muito grande, né? Você me pergunta o que o exército da Venezuela poderia fazer, a marinha venezuelana, o que poderiam fazer em face a um poder militar tão superior assim, resta pouco aos venezuelanos. O governo Maduro determinou que a sua marinha escolte os navios petroleiros dentro da zona econômica exclusiva, ou seja, 200 milhas de mar a partir da costa venezuelana. Isso tem sido feito, inclusive as notícias de que esse último navio que foi abordado pelos Estados Unidos ontem teria sido escoltado dentro da zona econômica exclusiva, mas a partir do momento que esses navios saem, eles saem por conta própria e em águas internacionais foi o momento em que esse navio e o anterior foram abordados. Além disso, nós já tivemos 27 ataques a pequenas lanchas transportando, segundo os Estados Unidos, transportando narcotráfico, tanto no Caribe, costeiro à Venezuela, quanto também no Oceano Pacífico, saindo da Colômbia em direção aos Estados Unidos. Esses 27 barcos foram destruídos em ataques de mísseis, mais de 100 pessoas foram mortas, nesses ataques americanos. O que as Forças Armadas venezuelanas podem fazer em face a esse tremendo poder militar americano é tentar, de alguma forma, resistir a eventuais ataques pontuais, ataques de mísseis, podem instalar alguma artilharia antiaérea, podem fazer a proteção de pontos sensíveis, e eu não acredito que os Estados Unidos planejem uma invasão em larga escala, então eu não acredito que vá haver um enfrentamento direto entre as Forças Armadas americanas e Forças Armadas venezuelanas, mas as Forças Armadas desse país sul-americano não têm condições de resistir a um ataque militar americano, que, repito, eu não acredito que vá acontecer em larga escala. Pois é, era sobre isso que eu queria falar com o senhor, viu, coronel? Se a Venezuela teria capacidade para aguentar uma possível guerra, dado esse cenário dessas intervenções militares, o senhor vê uma escalada militar nesse conflito? O objetivo, Paula, dos Estados Unidos, segundo o presidente Trump, é impedir o narcotráfico, que ele identifica como saindo da Venezuela e também da Colômbia, Mas, além disso, nós temos que ver o interesse do petróleo. O presidente Trump, ao justificar essas abordagens e apreensão dos navios petroleiros que saem da Venezuela, ele justifica dizendo que o petróleo, a origem do petróleo seria americana, os ativos seriam americanos. Isso é uma referência a uma nacionalização das empresas feitas ainda lá no governo Hugo Chávez, em 2006, 2007, a partir desses anos. Então, houve essas nacionalizações, muitas empresas não foram devidamente indenizadas, por causa disso. Então, o presidente Trump coloca essa questão do petróleo também na equação. Então, há interesses geopolíticos envolvendo o petróleo e há esses interesses de segurança envolvendo o narcotráfico. O exército venezuelano, as Forças Armadas venezuelanas, embora tenham alguns equipamentos militares, alguns sistemas
de algum avanço tecnológico de origem russa, principalmente, mas também chinesa, esses equipamentos são muito aquém do poder militar americano e não tem condições de fazer uma defesa contra a maior força armada do mundo, que é a Força Armada Americana, como eu já disse, né? Então, o que resta a eles é tentar fazer o que eles estão fazendo. Escoltas de navios, né? Posicionar a defesa antiaérea e fazer a proteção de determinadas posições muito restritas, né? De algumas bases militares, alvos do governo, alguma coisa nesse sentido. Bom, participa da nossa conversa também Henrique Kriegner, nosso analista. Qual a próxima pergunta? Coronel, bom dia. A minha pergunta é sobre as possibilidades de intervenção dos Estados Unidos, né? Antes nós falávamos sobre uma presença militar ou mesmo uma invasão por completo, né? E aí até ocupação de parte do território, mas tem também a possibilidade de uma operação de busca e prisão do presidente Nicolás Maduro, uma coisa que seria talvez uma operação mais simples e que não levaria à ocupação e nacionalização do petróleo. Na sua opinião, qual que é a mais viável e provável de acontecer nos próximos meses? Bem, como eu já disse, é a maior concentração militar em torno da América do Sul da história. É uma concentração militar, né, com o porta-aviões Gerald Ford, seus navios escolta, tem o grupo de desembarque anfíbio Iwo Jima, é um poder militar em aeronaves, né, e cerca de 15 mil militares, muito grande. Mas esse poder militar ele é insuficiente para um ataque, uma conquista do país, a Venezuela, né, como nós vimos, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, por parte dos Estados Unidos no passado. Para fazer esse tipo de operação, seria necessária uma força ainda muito maior, muito superior. A Venezuela é um país muito grande, de uma geografia que facilita a defesa, tem selva, tem montanha, então seria muito difícil uma ocupação militar norte-americana no território venezuelano, seria muito custosa. Então eu não acredito de maneira nenhuma que esse tipo de operação, né, uma invasão militar, vai ocorrer. O próprio presidente Trump já disse reiteradas vezes que ele veio para não fazer novas guerras, né? Isso é uma promessa de campanha dele, não fazer novas guerras. Então, qual seria a estratégia americana? Eu acredito que eles devem estar apostando no desgaste do regime, né? Então eles fazem esse bloqueio naval, isso causa sérios transtornos econômicos, a situação econômica da Venezuela, que já é muito ruim, tende a piorar, isso aumenta a insatisfação popular, que nós sabemos já é grande, contra o governo Maduro, então pode surgir alguma liderança, alguma defecção, alguma insurgência dentro das próprias Forças Armadas venezuelanas, e aí esse grupo insurgente poderia sim ser apoiado por ações pontuais americanas, né? Ataques cirúrgicos a determinadas bases ou palácios de governo, por exemplo, alguma instalação militar mais relevante, ou pequenas ações de forças especiais, como, por exemplo, foi aquela para a captura do Osama Bin Laden, vocês se lembram lá no Paquistão, na época da caçada da guerra ao terror dos Estados Unidos. Então, o que eu acredito? Né? Que deve estar sendo fomentada alguma defecção dentro das Forças Armadas para uma mudança de regime na Venezuela, e essa defecção, né, essa insurgência, ela seria, sim, apoiada por essa tremenda capacidade militar americana que está ali ao lado da Venezuela, né? Nós temos que lembrar que tem tropas americanas na ilha em ilhas a 15 quilômetros apenas do litoral venezuelano. Ou seja, muito rapidamente essas tropas podem chegar à Venezuela. Coronel, recentemente o presidente Lula disse o seguinte, que uma intervenção na Venezuela seria uma catástrofe humanitária. Eu queria a sua avaliação sobre o posicionamento até agora do presidente Lula e como que, ao seu ver, na sua experiência militar, como que um presidente deveria agir, presidente do Brasil deveria agir em relação ao seu posicionamento num caso como esse? Uma ação de qualquer força armada estrangeira na América do Sul realmente preocupa. Isso não tem aqui nenhum comentário de caráter ideológico. Se fosse os Estados Unidos, se fosse a Rússia, se fosse a China, se fosse o Reino Unido, a França, a Alemanha, qualquer potência internacional que tivesse com essa enorme força militar na América do Sul, eu acho que como brasileiro eu ficaria preocupado, porque nós temos fronteiras, né, com
com 10 países dos 12 países da América do Sul, então é muito importante que a gente tenha nossas fronteiras tranquilas, que não ocorram convulsões sociais, que não ocorram guerras do outro lado da fronteira. Se houver uma convulsão social na Venezuela, se houver, por exemplo, o que eu descrevi antes, né, uma tentativa de mudança do regime e isso redunde em uma guerra civil, por exemplo, certamente o fluxo migratório, que já é grande, né, relativamente grande, de venezuelanos para o Brasil por nossa fronteira lá em Roraima, isso tende a aumentar drasticamente, né? Com todo o peso social que isso significa para o estado de Roraima e para o próprio Brasil, que vai ter que acolher essas milhares de novos refugiados, né? Então há sim uma preocupação, deve haver uma preocupação com a estabilidade das nossas fronteiras. Agora, em relação também à fronteira do Brasil, porque a gente viu nos últimos dias, né, aproveitando essa deixa que o senhor deu, a gente viu em Pacaraima, nas regiões de fronteira, uma grande invasão por parte do público venezuelano aqui no Brasil. Será que seria também a medida de imposição de barreiras mais concretas para uma espécie de controlar esse fluxo migratório? Já existe lá em Pacaraima, né, em Roraima, a Operação Acolhida. A Operação Acolhida é uma operação que o Exército Brasileiro participa com muita ênfase, mas é uma operação de várias agências brasileiras e inclusive agências internacionais tentando normatizar esse fluxo de imigrantes, né? Então essas pessoas são identificadas, recebem um primeiro atendimento médico, sanitário, e aí se existe uma estrutura de empresas no Brasil que podem receber essas pessoas como trabalhadoras, né? Para que essa entrada no Brasil seja feita de uma forma ordenada, que atenda, né, essas pessoas que são seres humanos, né, que perderam tudo ou estão perdendo tudo, fazem uma opção drástica de deixar tudo para trás para tentar ter uma qualidade de vida um pouco melhor em outro país, para que elas sejam recebidas de forma humanitária, mas sem que isso cause prejuízos para a nossa própria população. É uma situação muito difícil, né? Simplesmente fechar as fronteiras também é uma medida impossível, porque as fronteiras do Brasil são enormes, são gigantescas, são muito porosas. A fronteira entre a Venezuela e o Brasil lá em Roraima é uma fronteira seca, não tem rio nenhum em lugar nenhum, né? Então a entrada ilegal de imigrantes ela é muito fácil. Os Estados Unidos, que são a maior potência militar da história, não conseguem fechar a sua fronteira com o México, né? Que dirá o Brasil com a fronteira com seus vizinhos. Então, é preocupante, sim, esse aumento de fluxo migratório, causa consequências sociais, e isso deve nos lembrar que deve haver um esforço de financiamento, um esforço impessoal de todas as agências brasileiras, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, próprio Exército Brasileiro, Força Aérea e Marinha, em reforçar, né, as fronteiras, especialmente a fronteira com a Venezuela nesse momento. Coronel, nosso comentarista Henrique Kriegner também faz a sua pergunta. Kriegner. Coronel, eu também queria expandir essa análise para a questão da Colômbia, né? A Colômbia tem tido um relacionamento bastante conflituoso, o presidente colombiano tem tido um relacionamento bastante conflituoso com o presidente Donald Trump, se posicionando a favor da Venezuela, contrário às políticas americanas, e é um país ali que também tem uma presença de narcotraficantes, do crime organizado muito expressiva. A Colômbia que produz boa parte da droga que é escoada através do Brasil e de outros países também. A Colômbia, nesse sentido, poderia entrar em algum momento, existe algum indício que levante essa suspeita de um apoio colombiano militar à questão venezuelana? Claro que não faria frente ao poderio bélico americano, mas desestabilizaria a região ou não? Sim, se isso acontecesse, desestabilizaria a região, eu concordo com você. Mas eu acho muito difícil que haja, na prática, esse apoio militar ostensivo, né? Envio de tropas colombianas para lutarem ao lado de tropas venezuelanas contra
contra os Estados Unidos, isso não, eu acho muito difícil, acho uma hipótese muito remota. O que pode acontecer, sim, eu acho que é viável, é depois da Venezuela, os Estados Unidos se concentrarem na Colômbia. Isso sim é possível. Isso estaria alinhado, perfeitamente alinhado com o que o presidente Trump tem dito. Aliás, o presidente Trump já disse ao presidente Petro que ele deveria prestar atenção, porque ele seria o próximo, né, justamente respondendo a essas diversas falas do presidente Petro a que você se referiu. Isso estaria alinhado com o documento a nova Estratégia Nacional de Segurança Americana, que confere uma enorme ênfase à América Latina, bota a América Latina em primeiro lugar dentre as preocupações estratégicas norte-americanas, a guerra ao narcotráfico, a guerra à imigração ilegal. E você também tem razão quando você diz que a Colômbia é a principal fonte de drogas, de cocaína para os Estados Unidos. Aliás, faria muito mais sentido a atenção americana estar voltada para a Colômbia, que é a principal fonte de drogas da cocaína que chega aos Estados Unidos, do que a Venezuela. A Venezuela, na verdade, a droga que passa pela Venezuela e sai da Venezuela, estima-se que apenas 10% dessa droga sigam para os Estados Unidos. 90% seguiriam para a Europa, ou seja, a principal dor de cabeça do ponto de vista de narcotráfico, de cocaína para os Estados Unidos não é a Venezuela, e sim a Colômbia. Então eu não descarto que possa haver sim, depois de resolvida essa questão venezuelana, uma atenção dos Estados Unidos em relação à Colômbia. Tem a questão do narcotráfico e tem a questão política. A Colômbia terá eleições ano que vem e os Estados Unidos têm demonstrado, já têm feito isso repetidas vezes, né, que vão interferir com apoio a determinados candidatos e certamente a oposição colombiana vai ser apoiada pelos Estados Unidos nas próximas eleições. Então, uma pressão contra a Colômbia é bastante provável, eu diria, no ano que vem, né? Tá certo, nós conversamos com o coronel da reserva e mestre em ciências militares, Paulo Filho, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Foi um prazer, muito obrigado.